Sexta-feira da Paixão do Senhor. Por fidelidade ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e consuma nela a própria vida. Unamos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio, e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz e rito da comunhão. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossa misericórdia e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será no mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta
era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte, até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança. Eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de favor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um outro, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós, sois meu Senhor. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor.
tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé e professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas a consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedrão. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu.
Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recusaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou:
Por acaso sou judeu? Porque o povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego.
Então, os sumos sacerdotes judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse. Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara com uma esponja embebida de vinagre e levaram-no na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-o com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
os amados irmãos e irmãs que rezam conosco através das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Nós estamos aqui celebrando este dia memorável, fazendo não só uma vaga recordação. Antes de mais nada, é mistério da nossa fé. Acreditamos que o Filho de Deus, que veio a este mundo, entregou completamente a sua vida por nós, para a nossa salvação, para a nossa redenção, para que pudéssemos assim ser libertados quanto ao pecado, aquela desgraça que antes nos amarrava ao inferno, aquela desgraça que lucrou para nós a morte eterna. Mas eis que Deus, Pai, rico em misericórdia, nos envia o seu próprio Filho, e este, com resignação, com humildade, com despojamento, como nós meditamos na liturgia do domingo passado, não quis se apegar ao seu ser igual a Deus, mas pelo contrário, humildemente se fez um conosco. E isso foi importante para que verdadeiramente as criaturas, nós, pudéssemos encontrar o caminho de volta, de retorno para o Pai. Isso não aconteceu de um modo simples, não. Nós ouvimos o relato da paixão de Jesus no domingo de Ramos, domingo passado, e também hoje, como nos relata São João Evangelista. Tamanha crueldade jamais se poderia pensar acontecer com Deus, Deus encarnado. Isso é fato. Muito menos se poderia imaginar que esse Deus entregasse a sua própria vida em socorro de quem não merecia, já que somos todos nós os causadores desta morte de Jesus Cristo. Ouvindo então o relato que São João nos fez daquele episódio tão duro, daquela passagem tão cruel na vida de Jesus Cristo, nós podemos tirar muitos ensinamentos. Cada ano que nós ouvimos essas passagens sagradas, sem dúvida alguma, nós nos apropriamos de alguma coisa a mais. Este ano, eu quero chamar a reflexão de vocês quando algumas personagens que aparecem neste texto bíblico. Algumas dessas personagens parecem ser meramente figurantes, pessoas que estão ali ao acaso, sem muito que nem porquê. Pode ser que isso não venha trazer nada de acréscimo importante à nossa meditação. Mas fato é que, neste momento em que nós revivemos a paixão de nosso Senhor, ainda hoje, muitas pessoas vivem como figurantes diante deste acontecimento. E é triste dizer que, inclusive, cristãos se passam desta forma. Quando Jesus foi com os discípulos para o Jardim das Oliveiras, ele levou Pedro, Tiago, João. Depois, muitos outros puderam presenciar o que aconteceu lá no Cedron. Chama a atenção um discípulo, ou melhor, um apóstolo em particular, Judas. Aquele que entrou para a história conhecido como traidor. Por causa de algumas moedas de prata
ele foi ao encontro de autoridades e trouxe estes consigo: o destacamento de soldados e de alguns guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus. Aqui nós podemos imaginar quantas pessoas ainda hoje trocam Jesus por migalhas, por coisas passageiras, fúteis, efêmeras, desnecessárias. Sabe que nós corremos o risco disso? Cada vez que nós deixamos Jesus de lado na Sagrada Eucaristia, na Santa Missa, cada vez que nós deixamos de rezar, nós estamos trocando a Jesus por outras coisas. Vale a pena, então, fazermos um exame de consciência, porque nós, muitas e muitas vezes, apontamos o dedo e julgamos a Judas. Queremos corrigi-lo, ficamos com raiva dele. Como pode ele entregar a Jesus, o Filho de Deus? Mas, com os nossos pecados, nós, outra vez, estamos dando Jesus à morte. Bem, depois vem Simão Pedro. Simão Pedro se mostra valente, guerreiro, positivo. Será que isso só aconteceu porque ele estava ali num bom momento? E ele então foi capaz de tirar a sua espada da bainha e cortar a orelha daquele soldado chamado Malco? Ele estava tão corajoso. Nem parece que daqui a pouco Pedro haveria de negar Jesus, quando perguntaram se ele era um dos seguidores daquele que estava ali sendo julgado e condenado. Pedro disse: não, eu não sou um deles. Eu nunca estive com ele, nem o conheço. Ora, cristão! Quantas vezes isso acontece também conosco? Muitas e muitas vezes nós somos atacados na nossa fé. Vemos os outros por aí blasfemando contra Jesus, cometendo tantas insanidades a respeito da fé, da caminhada cristã. E muitas vezes nós nos calamos, nos omitimos em falar aquilo que é preciso. Não temos coragem de defender a Jesus Cristo. E aí, também nós negamos o nosso Mestre. Isso deve causar uma dor profunda no coração de Jesus Cristo. Imaginemos o olhar de Jesus para Pedro. Jesus sabia que isso iria acontecer. E Pedro deve ter amargado aquela recusa interiormente. E o seu coração nunca mais foi o mesmo. Porque ele negou a quem fez tanto por ele, quem ensinou tanto a ele. Depois, então, Jesus foi conduzido a Anás, que era sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote daquele ano. E ele mesmo tinha dito: é preferível que um só morra pelo povo. Anás e Caifás já estavam esperando Jesus. Eles já tinham feito uma tramóia. Havia uma conspiração para com o Mestre. E eles estavam apenas aguardando o momento preciso para cair sobre Jesus, como que um animal de rapina sobre a sua presa. E foi possível fazer isso. Anás, Caifás, se julgando os melhores ali, entre aqueles da religião, levam Jesus, então, para ir ao seu julgamento. Jesus, então, é conduzido à presença de Pilatos. Pilatos, ele tinha a vida de Jesus em suas mãos. Ele poderia muito bem ter libertado a Jesus. Ele poderia ter deixado Jesus sair dali e continuado a sua missão.
Mas não. Ele fez um julgamento terrível. Nós vemos aqui as suas palavras de interrogação, mas são palavras que não trazem nenhum cunho da fé. Ele é sarcástico, ele é arrogante. Pilatos, ele conhecia o seu povo e poderia muito bem ter dado um jeito de instruir aquela gente sobre verdadeiros valores da fé e da religião. Mas não. Ele preferiu fazer uma proposta que naquele momento ele iria se isentar. Quereis que eu vos solte Barrabás? Ora, Barrabás era um bandido perigoso. Ou quereis que eu vos solte Jesus? Aí o povo todo se levantou. O povo se levantou para pedir: solte-nos Barrabás e que Jesus seja crucificado. Vale a pena lembrar que este povo que pediu a crucificação de Jesus era o mesmo povo que anteriormente tinha aclamado: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, chacoalhando palmas, ramos de oliveiras, estendendo as suas vestes, os seus tapetes, para que Jesus pudesse passar, entrando em Jerusalém, montado no jumento. Nós celebramos isso no domingo anterior. Agora todos pedem a sua morte, a sua crucificação. Aqui nós precisamos refletir de que lado nós estamos. Seguimos Jesus de verdade, mesmo em meio às dores, às tormentas, às frustrações do dia a dia? Ou será que quando vêm as perseguições, quando a vida se torna lá um tanto difícil, nós passamos por outro lado e também nos colocamos a blasfemar contra Jesus Cristo? Nós damos as nossas costas àquele que é o Deus da vida. Quantas e quantas vezes, por meio dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas desgraças, nós gritamos: crucifica-o, seja crucificado, levem-no à morte. Devemos bater no peito e reconhecer as nossas misérias. Bem, depois do julgamento, Jesus foi condenado, tomou a sua cruz sobre os ombros e seguiu por aquela via dolorosa, até chegar ao Calvário. Meditamos toda essa trajetória agora há pouco, fazendo a nossa via sacra, olhando cada um dos quadros e fazendo uma imaginação de como aquilo deve ter acontecido. Muito sangue derramado, tapas em sua cara, bofetões, cusparadas. Tinha ainda um chicote a bater nas suas costas. Enfim, foi um momento terrível aquele que Jesus passou. Chegado ao Gólgota, ao Calvário, Jesus ali foi crucificado. Cadê os seus outros apóstolos? Certamente estavam olhando à distância para não se comprometer. Sentiam medo, pânico, estavam apavorados com todo aquele acontecimento. Em todo caso, alguma presença foi marcante. Em primeiro lugar, Maria, a Virgem Dolorosa. Ela estava acompanhada por João, o discípulo amado de Jesus. Era o mais jovenzinho da turma e também o mais corajoso naquele momento. Estava também Maria de Cleofas e Maria Madalena. Essas tentavam dar algum consolo, colocavam-se à disposição
da mãe de Jesus. E ela, por sua vez, estava lá, lacrimosa, mas com coragem, com temência a Deus, com firmeza e, sobretudo, com fé e com humildade. Ontem, nós refletimos a partir daquela pergunta: cadê Maria durante a última ceia? Ela estava recolhida, em silêncio, à distância, participando daquele momento, enquanto todos os outros apóstolos estavam sentados ao redor da mesa. Agora acontece ao contrário. Enquanto todos os outros apóstolos, exceto João, fugiram, Maria está lá, junto, presente, com a sua fé. Tenho certeza de que aí na sua casa, você também está unido a nós, como Maria, nas dores daquele coração que se flagela interiormente, aquela alma que é martirizada e que se deixa compadecer pela humanidade. Todos nós, nestes dias difíceis, precisamos sentir compaixão por todos aqueles que morrem nos hospitais como vítima desse coronavírus, as famílias que se debilitam vendo os seus próximos sofrerem, também os profissionais da saúde, os governantes, que de uma maneira ou de outra têm lutado para instruir o povo. Sejamos então como José de Arimateia e como Nicodemos, que cuidaram do corpo de Jesus, preparando-o para a sepultura. E nós cuidemos-nos uns dos outros, e sejamos amorosos, caridosos, oferecendo as nossas mãos, que possamos dar um pouquinho de nós, como estes dois que ofereceram mirra, óleo de aloés, para ungir o corpo morto de nosso Senhor. Que cuidemos de todos antes da morte, mas que sejamos também solidários com os que morrem. Ora, Jesus Cristo deu a sua vida para nos resgatar dos nossos pecados. Acolhamos a isso. Ontem, eu deixei um gancho para a nossa reflexão de hoje, dizendo que o pai de família, lá quando Deus deu as instruções de como deveriam fazer a passagem do Egito para saírem daquele lugar e entrarem no deserto, o cordeiro era morto às 3 horas da tarde. Aconteceu o mesmo com Jesus. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu no alto da cruz, justamente às 3 da tarde. Este é o horário que nós estamos celebrando. É chamada a hora da misericórdia. Abramos-nos, então, inteiramente à graça e ao poder do Cristo, que deseja nos lavar com o seu próprio sangue e, assim, nos redimir dos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos passar agora ao momento importante da nossa celebração, em que nós rezamos pelas necessidades da igreja e do mundo inteiro. Eu convido você, então, que está aí em sua casa participando conosco, a ficar em pé e reze da sua maneira, acompanhando esta oração que aqui nós fazemos. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória.
em silêncio, faça a sua oração pela igreja. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória e a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para o povo cristão que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Nélio, Dom Aloísio, nosso bispo emérito, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja. Aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade.
Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vivendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade àqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém.
por concessão especial do nosso Papa Francisco neste ano, rezemos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda a saúde aos enfermos, a força aos que trabalham na saúde, o conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor aos que sofrem, dai força a quem está a seu lado, acolhei na tua paz os que já pereceram, e para todos este tempo de tribulação, faz com que se encontrem auxiliados por tua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passaremos agora à segunda parte da nossa celebração, que é a adoração da cruz. Aí na sua casa, você pode pegar uma cruz para participar deste momento, de preferência uma cruz que todos possam ter contato. Se não, aonde ela estiver mesmo, basta você ter bem vivo, bem presente este sinal. Acompanhe-nos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz,
no qual perdeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eu convido você aí na sua casa, tomando a Sagrada Cruz, a fazer o seu gesto de adoração, se curvando aos pés do Salvador. Pode dar um beijo, fazer um toque, ou apenas se curvar. O importante é venerar este madeiro sagrado que traz em si o corpo de nosso Salvador e Redentor. Enquanto isso, cantamos. Senhor, pela tua paixão, não abandonas, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Vejo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Vejo a tua cruz. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Este é o momento da comunhão, terceira parte da nossa celebração. Estando aí na sua casa, faça a sua comunhão espiritual, como vem feito nos últimos anos, na certeza de que Jesus, com o seu coração aberto, seu coração trespassado pela lança, há de fazer brotar para ti, para a tua família, o sangue preciosíssimo, capaz de se tornar verdadeira bebida para ti, e o seu corpo é comida inigualável. Faça a sua comunhão espiritual e cante conosco. Prova-te amor maior que doar a vida pelo irmão. Prova-te amor maior que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos.
Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero agradecer a você que rezou conosco, que esteve este tempo aqui junto a nós. Amanhã nós nos encontraremos novamente às 19 horas para a missa, para a vigília pascal, tá bom? Prepare uma vela aí na sua casa, também água, para serem abençoadas durante a celebração. Então, estamos vivendo o tríduo pascal. Começamos ontem, hoje estamos encerrando, e amanhã vamos concluir as nossas celebrações. E depois, celebraremos também no domingo de Páscoa, às 8h30 da manhã. Será este o horário. Porque depois da missa haverá distribuição de comunhão para quem desejar, desculpem, aqui na porta da igreja. Então, una-se a nós em oração, esteja disposto com o seu coração para verdadeiramente fazer deste tríduo pascal um encontro com Jesus Cristo, aquele que sofreu, que deu a vida por nós para nos resgatar. Também nós devemos dar a nossa vida por Ele. Aí na sua casa agora, que você possa se inclinar para esta oração. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.